Quem te falou maravilha, quem te contou seu coração maravilha que te falou. Que cor é a flor maravilha, verde e azul? Deves me amar maravilha, porque eu te amo. Hoje nós vamos falar sobre algumas crenças e pensamentos automáticos da princesa da Disney mais linda, a Cinderela. E para falar um pouquinho sobre as crenças e pensamentos da Cinderela, eu fiz a formulação cognitiva do caso. Eu organizei essa formulação nesse formulário apresentado aqui ao lado. E um ponto importante também desse vídeo é que nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica questionamento socrático, que é a principal técnica em TCC para intervenção psicológica. Questionar os pensamentos automáticos do paciente. Vamos questionar os pensamentos da Cinderela? Bom, alguns pontos importantes do histórico da Cinderela. A mãe dela faleceu quando ela era criança. O pai dela viajava constantemente, era um pai ausente e compensava essa ausência por meio de presentes. Então ele agradava a Cinderela por meio de presentes. Depois que esse pai ficou viúvo e quando a Cinderela já era adolescente, ele se casou novamente. Passado algum tempo, em viagem a trabalho, o pai também vem a falecer e a Cinderela passa a morar então com a madrasta e as duas filhas dela. Alguns pontos importantes das crenças centrais da Cinderela. Primeiro que ela ouviu da mãe dela a seguinte afirmação: para enfrentar os desafios, tenha coragem e seja gentil. Essa é a principal crença central da Cinderela, que vai determinar e influenciar em muitos dos seus comportamentos. Seja gentil. Ela tem uma crença central também, uma avaliação sobre si mesma de que ela é uma boa pessoa. E ela também ouviu isso da mãe. Você tem mais bondade no seu coração do que muitas pessoas têm no corpo inteiro. E ela tem uma necessidade de ser reconhecida como especial ou algo superior, ou que as coisas vão melhorar, num passe de mágica. Lembrando que as crenças intermediárias se referem às regras, atitudes e suposições que nós fazemos. No caso dela, eu listei essas três. Se eu faço tudo pelos outros, então eu sou uma boa pessoa. Eu tenho que trabalhar o mais arduamente que puder. E eu tenho que ser bondosa com todos. Olha só, isso é uma distorção cognitiva. Eu tenho que ser bondosa, eu devo trabalhar. São pontos importantes para a gente questionar a Cinderela. E algumas estratégias compensatórias, quando sozinha ela começa a falar com os animais, se dedica muito aos afazeres domésticos e ela evita confrontos. Muitas vezes até tem comportamentos de fuga, de sair da situação e não falar sobre as suas emoções. E no caso dela, especificamente, a emoção da raiva. E essa não expressão da raiva vem justamente por conta da crença central de que ela tem que ser gentil. E aqui eu coloquei duas situações. A primeira, quando a madrasta a coloca no sótão. Antes da madrasta colocar a Cinderela no sótão, a Cinderela já tinha sugerido a ela que poderia ceder o quarto às duas irmãs, já que o quarto dela era grande. E isso numa perspectiva de agradar as pessoas. E quando ela chega no sótão, o primeiro pensamento, a primeira fala que ela tem é essa: pelo menos aqui ninguém vai me incomodar. Inicialmente, quando ela ouviu a sugestão da madrasta, ela fez uma expressão de espanto. Mas quando chegou no sótão, ela começou a dançar, a arrumar o quarto e demonstrar uma alegria que não condizia com a situação. Na situação 2, ela está conversando com uma amiga, que era uma das pessoas que trabalhava na casa dela, e essa amiga sugere que ela deve sair da casa. E ela diz à amiga: me tratam o melhor que conseguem. Não é tão ruim assim. Há outras pessoas que são tratadas de forma pior. Olha só esses pensamentos da Cinderela. Não é tão ruim assim. Há situações piores.
E ela demonstra aqui uma emoção de resignação, quase que uma subordinação à situação, como se ela tivesse que passar por aquilo. E ela até menciona isso para a amiga. Eu fiz uma promessa aos meus pais de me manter naquela casa e ficar naquela casa, aguentar aquela situação. E ela acaba dizendo isso para a amiga. Considerando alguns comportamentos da Cinderela, a gente poderia levantar a hipótese diagnóstica de que ela tem um transtorno de personalidade ou pelo menos uma personalidade dependente. E ela atende a esses seguintes critérios: subordinação das próprias necessidades em relação àquelas pessoas com quem ela convive, no caso a madrasta e as irmãs, sentimento de desamparo quando está sozinha. No caso ali, esse sentimento de desamparo também acontece quando está em relacionamento com essas irmãs e a madrasta. Ela reluta em fazer exigências, ainda que mínimas e razoáveis, como por exemplo ir ao baile, se manter com o vestido que a madrasta rasga, se alimentar na mesa. Tem uma necessidade de agradar as pessoas, inclusive as pessoas que não fazem bem a ela, uma necessidade de ser aceita. Ela fala sobre isso em vários momentos do filme. E dificuldade em discordar das pessoas por medo aí da reprovação. E também para evitar o confronto direto. Então é importante entender que, enquanto uma técnica da TCC, o questionamento socrático nós usamos em todas as sessões, ou pelo menos na maior parte delas. Quero destacar que o terapeuta, o psicólogo, ele não provê soluções aos pacientes. E nem vai persuadir o paciente em relação à correção dos seus pensamentos disfuncionais. A partir do momento que nós identificamos os pensamentos disfuncionais com o paciente, a gente vai questionar esses pensamentos. Então, ao invés de um confronto direto ou debate em relação aos pensamentos disfuncionais, o terapeuta vai guiando o paciente para a descoberta desses pensamentos disfuncionais, por meio do questionamento socrático. São perguntas com respostas abertas, que era o método de ensino utilizado pelo filósofo Sócrates. O terapeuta vai então orientando o paciente de modo que ele compreenda o próprio problema, explore possíveis soluções a esses problemas e desenvolva um plano para lidar com as dificuldades. Então eu pensei em algumas questões utilizando o método questionamento socrático para fazer a Cinderela caso ela buscasse terapia. É claro que isso seria antes do final feliz dela, que foi se casar com o príncipe, que aliás é um outro comportamento que indica a dependência dela. Teve 2 encontros com o príncipe e já se casou com ele. Poderíamos perguntar a ela: então, quando você foi colocada no sótão e cedeu o quarto para suas irmãs, você teve o pensamento: pelo menos aqui ninguém vai me incomodar. Isso pode indicar que houve um incômodo em você? Você se sentiu incomodada com a situação? Como você fica quando está incomodada? O que pensou no momento em que a madrasta sugeriu que você fosse para o sótão? Percebe? Aqui a gente está mostrando para a Cinderela que ela tem incômodo, que ela se sente incomodada. E provavelmente tem algumas emoções, como por exemplo a raiva, que ela não consegue expressar, ou ela não sabe expressar. Uma outra situação. Você disse que elas te tratam o melhor que conseguem. O quanto você acreditou nesse pensamento naquela situação? Não é tão ruim assim. Percebe que esse pensamento pode estar relacionado à crença de que eu tenho que ser boa com todos? Aqui parece ser um outro exemplo de resignação. A situação parece estar ruim, mas você a qualifica como não está tão ruim assim. O que você pensa a respeito do que eu falei agora? Além disso, você indicou que há outras pessoas que passam por situações piores do que a sua. Então, vamos avaliar o que de pior poderia acontecer com você? E o que melhor poderia acontecer com você? Quais resultados são mais realistas? Um aprendizado importante que você teve com a sua mãe foi a crença de que você deve ser gentil e corajosa. Ela te disse: para enfrentar desafios, tenha coragem e seja gentil. De que modo você avalia que pode ser gentil com as pessoas? O que é uma pessoa gentil? Hoje,
Quais pessoas têm sido gentis com você? Parece que é muito relevante para você seguir o conselho da sua mãe e usar a gentileza nas suas relações. Mas tem um outro ponto nessa frase. Tenha coragem. De que modo você avalia que pode ser corajosa? Em que momentos você se vê como corajosa? Quais comportamentos são comuns numa pessoa com coragem? Bom, então essas são algumas questões que eu pensei para questionar o padrão da Cinderela, o padrão de pensamento da Cinderela. Caso você tenha outras ideias para questionar os pensamentos dela, escreva aqui nos comentários. É importante destacar que no filme ela até percebe esse aspecto da coragem e vai atrás do príncipe, entendendo que ela pode enfrentar a madrasta dela. E ela fala algo importante no final do filme, como se aceitar, aceitar quem ela é. E o príncipe também fala algo nesse sentido, de aceitar quem ele é. Esse é um movimento importante da psicoterapia, aceitar os nossos comportamentos. Mas isso não significa resignação. Isso significa compreensão de quem eu sou e do que eu quero ser, ou como eu quero ser. E pensar em alternativas para questionar os meus pensamentos disfuncionais e ter comportamentos e pensamentos mais funcionais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.